Dudu vai jogar no Cruzeiro em 2025. E Gabriel Barbosa, que deve ser companheiro de Dudu no Cruzeiro. Tudo indica que ele vai ser o presente de 104 anos do Cruzeiro. O Cruzeiro faz aniversário no dia 2 de janeiro. O Pedro... Como é que é o sobrenome do Pedro? Pedrinho? O Pedrinho. Pedrinho, né? O presidente do dono do Cruzeiro disse que vai ter um presentão, né, para a torcida no aniversário. E tudo indica que vai ser Gabriel Barbosa ou Gabigol. Hoje, inclusive, Pedro Lourenço. Hoje, inclusive, saiu a notícia aí de que ele está, inclusive, já procurando casa, uma mansão lá em Belo Horizonte e tudo mais. Então, Dudu e Gabigol podem fazer uma dupla de ataque do Cruzeiro em 2025. Aí os títulos do Gabigol. Ó, vamos voltar na página anterior, porque não deu tempo da gente ver os números ali de jogos e tal. Olha lá, aí sim, ó. São 306 jogos, 254 como titular, 161 gols e 43 assistências. Esses números todos do espião estatístico. E aí os títulos, ó, também é coisa, hein? Vixe, 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 Brasileirões, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil e 4 campeonatos estaduais. São dois caras jovens, né? São. A gente está falando de um de 32 e um de 28. Então, assim, a gente trata os dois como veteranos pela bagagem que eles trazem, por terem começado muito cedo, terem ganhado muito, mas eles são jovens. Acho que o Gabigol até mais pelo desempenho dos últimos 2 anos do que pela idade, né? Porque os últimos 2 anos do Gabriel... É muito precoce, né? Os últimos 2 anos do Gabriel foram anos assim que ele, em campo, parecia um veterano, né? Ele não estava no auge da forma, não estava fisicamente como a gente imagina que deva estar um jogador de 27 anos, não estava confiante como sempre esteve ao longo da carreira. Então, esses 2 anos não foram bons. Mas aos 28 anos, motivado, primeiro de tudo, motivado no novo clube, com novos desafios, tentando conquistar uma nova torcida, tem tudo para, fazendo uma boa pré-temporada no início de janeiro, recuperar o bom futebol, né, Alex? E aí ele e Dudu, tem essa questão da lesão, né, que a gente falou. Acredito que o Dudu possa sim voltar a ser Dudu. Né? É por causa da tecnologia hoje e a questão da evolução dos treinamentos específicos para que você se sinta confortável. Eu já joguei com atleta, um exemplo, Paulo André, ele tinha uma lesão de cartilagem de 4,5 graus, que o 5º grau é o mais terrível, que não é fácil. Renato Augusto, né, Alex? Isso eu estou falando lá em 2011, 2012, que tinha já exercício que o Bruno Mazziotti fazia. Então hoje você consegue ter para ele recuperar essa confiança nos movimentos, isso é possível. Mas queira ou não, a lesão dele gera uma certa incerteza. O Gabigol, ele tá saudável, né, cara? É só questão, acho que, de trocar, mudar de áreas e ele se sentir importante de novo. Os 2 perfis, eles são perfis de caras que precisam se sentir assim. Porque, né, tem aquele espírito, queira ou não. A vaidade todos temos, o orgulho todos temos. Uns têm um pouco mais porque ele quer estar ali nesse sentido. Então, se ele sentir parte disso, os 2 vão poder entregar porque realmente são 2 caras talentosíssimos. Tenho dúvida se o Gabigol precisa se sentir mais importante ou um pouquinho menos importante. Mas, enfim, acho que o caminho é se encontrar ali. Aí o treinador que precisa, né, saber pesar. Mas você pode ver até o que o Felipe Luiz fez. Opa, você é importante, porém, para você ser importante, você precisa pagar algum outro preço. Ele foi lá e pagou para esse reto final. Né? Então, o que de se sentir é mais ou menos por aí. Eu acho que é interessante o desafio do Gabigol, do Dudu, chegando num lugar, num outro clube, onde eles não levam a bagagem que eles construíram. Porque nesses gols do Gabigol no Flamengo, além do número, entre aspas, a qualidade do gol. Né? É o gol da final da Libertadores, claro. É o gol decisivo, é gol na final da Copa do Brasil. Ele sempre fez gols nos jogos mais difíceis, mais importantes. Então ele construiu uma bagagem que agora ele não leva inteira para o Cruzeiro. E ambos precisam muito da parte física, isso é fato. Só que o Dudu, como é driblador, ele precisa mais ainda por causa da questão da lesão dele. Então, dribla, criação de jogada, aquele incômodo que é um jogador que... são os 2 jogadores que marcam essa geração de época de Palmeiras, bem estruturado, e Flamengo, que ficaram brigando esses anos todos, né? Sabe, cara, eu tenho uma dúvida em relação aos 2, inclusive, Dudu e Gabigol. Se eles passaram a jogar menos quando deixaram de ser protagonistas, ou eles deixaram de ser protagonistas porque passaram a jogar menos, né? Porque enquanto eles eram protagonistas nos seus clubes, estavam jogando e tudo mais. O Dudu tem a lesão para atrapalhar, né? E aí volta, ele perde um pouco de espaço ali, natural, vai entrando aos poucos, ele deixa de ser um protagonista naquele momento.
e aí as coisas acabam não voltando à normalidade. O Gabigol é a mesma coisa, só que por motivos diferentes. Pedro é o escolhido para um determinado momento para ser o titular e o Gabriel ficar na reserva. Ele pede o protagonismo naquele momento e não consegue nunca mais recuperar. Falei bobagem, Lolo? Não, de jeito nenhum. Só tô pensando aqui que eu acho que tem uma diferença. Houve alguns grandes Palmeiras sem o Dudu. Quando ele saiu, o Palmeiras continuou muito forte. Depois, quando ele volta e se machuca, o Palmeiras continua muito forte. Eu acho que não mudou muito a cara do Palmeiras. Sim. Mas eu não sei se houve um grande Flamengo sem o Gabriel. Porque tem o Flamengo de 19, o Flamengo de 20, onde ele é um pouco menos, mas continua sendo protagonista. O Flamengo de 22, que ganha com ele e Pedro sendo dupla de ataque. Os melhores Flamengos, desde que ele chegou, ele jogou. Quando ele estava fora, ele não estava bem, mas o time também não estava bem. Então... Tem razão. É difícil. Acho que tem uma pequena, sutil diferença. Mas eu fico com a sua segunda opção. Eles deixaram de ser protagonistas porque passaram a produzir menos, é óbvio. Independente até da lesão do Dudu, que também atrapalhou, só que você percebe que o Dudu já queria ser titular há um tempo, né, cara? Então isso também estava incomodando ele, que ele não estava conseguindo mostrar algo para que fosse diferente. O Gabigol aconteceu a mesma coisa. Porque assim, o treinador às vezes pode preferir mais ou menos, te colocar mais ou menos. Quem não pode se entregar ao jogador. E o Gabigol, ele sentiu o golpe nesse... O ano passado, boa parte do time do Flamengo, né? E esse ano, ou nesse projeto com o Tite, que ele jogou menos, ele parece que ele não conseguiu também convencer o Tite de nada, ele meio que se entregou, enfim. Então, por isso, eu acho que deixou de ser protagonista mais ou menos por aí. Pode ser. Para a gente fechar e dar argumentos para vocês aí de casa votarem na nossa enquete, Gatito Fernandes, goleiro que também fez história no Botafogo. Aí os números, olha, são 218 jogos, 215 deles como titular, 230 gols sofridos, 72 Quantas jogos temporadas? sem sofrer gols. É o estrangeiro com o maior número de jogos pelo Botafogo. O que é, Alex? 8. O que é? 8 temporadas. Né? Muito tempo, né? Títulos pelo Botafogo, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca e um Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado parcial, porque vocês estão votando aí nas redes sociais aqui do Sport TV, tá? O resultado parcial é o seguinte, olha só, lá no GE, né, no Twitter do GE, está ganhando Gabriel Barbosa, ou Gabigol, com 55% dos votos. Empatados em segundo lugar estão Jeromel e Dudu, ambos com 16% dos votos. E o Gatito no Botafogo é o que tem menos votos, com 13%, né? São mais de 2.000 votos lá. Então, faça a sua votação, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da gente continuar aí para a Central do Mercado, o que vocês estão dizendo na nossa hashtag Troca de Passes.